Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos e irmãs, todos os ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, 1/9 de 2024, quer dizer, 1 de setembro de 2024, às 13 horas, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, enquanto temos fôlego de vida e temos tempo para bendizer ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor. Vamos dar 3 benditos. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, outro bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Vamos dizer 3 vezes então, né? Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus, né? Que maravilha de Deus, né? Então, só o Senhor é a nossa bandeira. Vamos dizer assim, o Senhor é a nossa bandeira, né? O Senhor é a minha bandeira. Se todos nós temos que pensar assim, o Senhor é a minha bandeira, né? Porque não é só a bandeira nacional, não, do Brasil, não. O Senhor tem que ser, cada um de nós tem que estar seguro no Senhor, como ter o Senhor como bandeira, né? Então vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós, né? Porque Ele tem vencido mesmo. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? O Senhor tem vencido por nós. Entregamos a nossa luta, a nossa batalha na mão do Senhor, e o Senhor vence por nós, né? Prezado, hoje eu quero ir para um vídeo bem curtinho, para não ser cansativo ao meu próximo, aos meus irmãos, né? Então eu quero ir para uma leitura que está registrado aqui no livro de 2 Reis, aonde está escrito que desceu fogo do céu. Elias estava no Monte Horebe, e o rei manda buscar Elias no gume do monte e falar bruscamente com o profeta, em ordem do rei e não ordem de Deus, dando a ordem ao profeta do rei. E o rei não estava servindo a Deus, não estava consultando a Deus. E tinha profeta lá, profeta Elias, para ele consultar. Ele foi consultar Baal Paor, Deus do Ecrom. Então Deus se irou e desceu fogo do céu e matou 100 homens, né? 2 capitães de 50, né? Então nós vamos para essa leitura, porque é uma leitura muito simples, mas já traz edificação para nós, o nosso dever de consultar com o Deus de Elias, né? Nosso dever de consultar com os profetas verdadeiros, com aquilo que nós ensina a verdade. Ele fala e aprova da onde está registrado, da onde está saindo a palavra dele, da onde está saindo a ordem dele, de dentro da palavra de Deus. Ele é testemunho da palavra de Deus, né? Então vamos para a leitura, vamos para a leitura que está registrado aqui. Abra a tua Santa Escritura comigo, no livro de 2 Reis. Olha, eu vou ler inteiro porque eu não uso explanação não, né? Tá, meu prezado? Não uso estar fazendo explanação, ler 2 versículos e ficar enchendo linguiça não, tá? Eu uso falar a palavra de Deus do jeito que ela é, tá? Então, vamos ler para nós entendermos certo o que é que o profeta está falando, o que é que Deus falou, que Deus fez, né? E qual era o plano do rei, e o plano do profeta, e o plano de Deus, né? O agir de Deus. Então vamos lá, vamos entender direitinho. Está escrito assim: Moabe revolta contra Israel e Acasias adoece. É o rei Acasias, né? E depois, no versículo 1 a seguir: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto
que tinha em Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiro, e disse-lhe: ide perguntai a Baal-zebu, Deus do Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, tesbita: levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para ir de consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele e lhe disse: que há que voltaste? Perguntou o rei: que há que voltaste? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que mandes a consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. E ele disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelo e com o lombo cingido com cinto de couro. Então ele disse: é Elias o tesbita. Disse o rei: é Elias o tesbita. Então lhe enviou um capitão de 50, subindo a ele, porque eis que estava sentado no gume do monte, e disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse aos capitães de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a eles e os 50. E tornou a enviar outros capitães de 50 com os seus 50. E este lhe disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outros capitães dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, rogo, seja precioso ao teu olho a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, e não temas. E levantou-se e desceu com
com eles ao rei. E disse: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar a Baal-Zebu, Deus do Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel? Para a cama que subiste não descerá, mas certamente morrerá. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falará, e Jorão começou a reinar em seu lugar no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais do sucesso de Acazia que tinha feito, porventura não está escrito no livro de crônica do rei de Israel? Prezado, veja como é autoridade que muitas das vezes muitas pessoas confiam mais na autoridade terrestre do que na autoridade celeste. Muita gente confia mais nesses reis da terra, nos políticos, do que em Deus, né? Deixa de confiar em Deus. Fulano falou que faz e falou que vai fazer, e falou que ele é o bom, falou que ele é isso e aquilo, coloca ele em primeiro lugar. Não consulta. Vive sem consultar a Deus. Vive sem compartilhar os teus problemas com o Senhor. E isto é uma grande falha, um grande erro que temos em nossa vida. Muitas das vezes uma pequena enfermidade, você corre primeiro é o médico, lá em cima não. Sabia que isso é um erro, é uma falha? Muita gente feliz porque tem título de eleitor e vai votar. Menino com 16 anos, não sabe nem que direção toma o nariz dele, só escorado no pai, mãe e avós, muitas vezes nem trabalha, nem sabe o peso de uma cruz da vida. Vai votar, sem saber para que direção ele tomando direção precipitadas a homens corruptos, escarnecedores, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, contra Deus, mas ele vai votar. Não consulta o Senhor, não busca de Deus uma direção. E assim em todas as coisas que fazem na face da terra. Eu mês que vem vou fazer uma viagem para São Paulo, hein? Eu vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, nunca consulta o Senhor. Muitas vezes embarca nesses aviões que estão caindo aí, matando quantidade de passageiros. Nem lembra de Deus, Deus nem existe. Coisa mais difícil que tem, um piloto ou uma pessoa de uma aeronave pedir ao Senhor antes de levantar o voo. Coisa mais difícil, esses transportes passageiros. Deita como um porco, levanta às vezes como um cavalo e pega um termo. Pega o termo. Uma hora a casa cai. Quando cai se despedaça tudo, se arrebenta tudo, porque aquela multidão não consultaram o Senhor. Acontece como está aqui, foram atrás do profeta para passar uma ordem para o profeta. Assim diz o rei, desce depressa. Quem é o homem para passar uma ordem para um profeta de Deus, passando uma ordem para Deus? O profeta e Deus é um. Respeite ele, porque ele respeita a Deus.
Então, meu prezado, aconteceu o desastre aqui, sobre 2 capitões de 50, que foram com a fé no rei. Assim diz o rei, desce. Assim diz o rei, homem de Deus, desce daí, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma aqui os teus 50. Fogo consumiu instantaneamente, não sobrou nada. Por quê? Deus não aceita abuso, Deus não aceita afronta, Deus não perde. Então, meu prezado, é o mesmo Deus que abre os rios, divide no meio, divide as águas no meio. É o mesmo que anda montado nas nuvens. Então, meu prezado, desculpa. Então, meu prezado, Deus, temos que exercer confiança em Deus. Temos que exercer esperança, respeito em Deus. E muitas das vezes não é só pessoas que não são evangélicas, que são crentes. Profetas também tem acontecido o mesmo. Lembra de um homem de Deus que levou uma profecia, uma palavra de Deus contra o altar, que Deus ia levantar uma pessoa segundo o coração dele para reinar em Israel. E passou uma ordem, um mandamento de Deus: não comem nesta cidade e não bebem nesta cidade, é somente a minha palavra. Correu outro profeta atrás daquele, um profeta falso, e profetizou: assim diz o Senhor, também sou profeta, assim diz o Senhor, volta até a casa desse teu servo e come e bebe, assim diz Deus. O profeta voltou, quando estava com o pão na boca, a palavra de Deus caiu, queria ser comido por um leão, porque desobedeceu a Deus, e foi morto por um leão, porque não obedeceu a palavra de Deus. Um profeta verdadeiro, porque vacilou na palavra de Deus, foi obedecer um outro profeta terceirizado, que tinha certeza que Deus estava com ele, falava com ele, porque foi obedecer o terceiro. Prezado, isso é exemplo para o senhor, pastor. Isso é exemplo para o senhor, meus senhores pastores, presbíteros, evangelistas e todos os obreiros da casa de Deus. Isto é um grande exemplo para vós. Pode vir um maligno e passar uma ordem para vocês e vocês obedecer. Vocês, prezados, os senhores servos de Deus, não tem que obedecer nem ao presidente da república, viu? Mas não deve obediência para eles e para ninguém na terra, ninguém. Ainda que somos mortos pela palavra, a palavra continua viva e Deus continua vivo e a vitória dele. Então a ordem do Senhor é severa. Muitas armas se apontaram para mim, engateadas. Algumas dispararam, não sei para onde foi os sintaxes e as munições. Mas a palavra está aqui, ó. Estou com ela, com autoridade. Armas dispararam e eu estou aqui. Muitas pessoas que me apontaram, me atiraram. O Senhor não deixou flecha nenhuma me atingir. E ao contrário, me entregou em minhas mãos os inimigos. Alguns dos inimigos se tornou-se grande amigo. Alguns se desfizeram em nada também, se acabaram. Por quê? Continuar na maldade do seu coração.
Nem tudo Deus destrói. Aquele que ele tem projeto com eles ficam por testemunho, como era o apóstolo Paulo, nosso grande inimigo, e hoje o nosso melhor amigo no Evangelho. Foi nosso grande inimigo. E muitos outros que foram também nossos inimigos, hoje em dia nosso amigo. Por isso que a palavra de Deus diz: amai o vosso inimigo. Então, meu prezado, aqui no livro de 2 Crônica, capítulo 16, versículo 12, está registrado assim: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39 de seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. O que aconteceu? Desculpa. A enfermidade do rei era grande e por extremo. Ele, sendo crente, não consultou o Senhor, antes buscou aos médicos, confiou nos médicos, acabou falecendo. A enfermidade não era para a morte, mas contudo buscou a morte, que deixou o primeiro, buscou o segundo. Deus tem que ser em primeiro lugar. Por isso que o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus primeiramente de que tudo, de todo mundo. Primeiro mandamento: amar ao Senhor primeiramente que todas as coisas, de que todo mundo, depois o próximo com a ti mesmo. Mas surgiu uma falha, e esta falha segue no meio da igreja dos crentes e por todos os lugares de todas as igrejas, crente e não crente. Segue essa falha. Qualquer coisa busca primeiro o médico. Essa epidemia do Covid-19 matou milhões e milhões de pessoas. Por quê? Dizia eles: eu tenho que me prevenir. Eu tenho que me prevenir. Não é lá de cima que se previne ninguém, não. Tá? Tem que prevenir nas mãos dos médicos. Morreram tudo intoxicado. Tudo intoxicado por uma segunda ordem mundial. Muita gente não gosta que fale. Muita gente quer tampar o sol com a peneira. Mas essa enfermidade não era enfermidade para a morte. Morreram muitos porque buscaram a morte. Estava vendo o povo morrendo naquele tratamento e estava indo também. Estava vendo e estava entrando na fileira e estava brigando por causa de uma vaga para poder entrar também na fileira da morte, no corredor da morte. Isto é porque não consultou o Deus de Israel. Todos que consultaram o Deus de Israel estão vivos, porque uma simples gripe que qualquer medicamento poderia curar. Desculpa. Então, meu prezado, isto é um alerta, um despertamento, para que não seja apego em cilada, para que seja vigilante, para que todos os seus afazeres consulte ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele não cobra consulta, você consultar ele. É 24 horas no ar ligado. O Espírito não dorme e nem tosquenejará. O guarda de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, está escrito no livro do Salmo. Pronto para trabalhar para você gratuitamente, pela graça
vós sois salvos, pela graça vem os benefícios do Senhor Jesus Cristo. Mas quantas pessoas, às vezes muitas pessoas têm um mau costume, pegaram um mau hábito, um mau costume, até antes de receber, a se aposentar, enganjar numa aposentadoria, buscava o Senhor. Depois que aposentou, só busca o médico, faz um cadastro na farmácia e agora ficou fácil, então só busca o médico. Irmãos, cuidado, meus irmãos idosos, cuidado, cuidado. Você já pensou nisso? Diante de você buscar esse punhado de remédio, de comprimido nas farmácias, antes de correr até a saúde pública, para estar buscando um tratamento, uma cura para a sua enfermidade. Tu já pensou nisso, de consultar ao Senhor Deus de Israel primeiro? Para ver se Ele está permitindo ou não permitindo, para ver se é dele a cura ou se a cura é do médico. Você já buscou, já pediu oração na igreja? Já pediu oração para os obreiros? Você já procurou uma igreja eficaz na doutrina de Cristo, que tem o sinal de Deus na sua vida? Porque aqui o homem perguntou, o rei perguntou, e que sinal e que trajo tem esse homem? Quer dizer, que sinal tem esse homem? É um homem vestido de pelo e com um cinto de couro em seu ombro. Ah, sim, peraí. É Elias, o tesbita. E ordenou ir buscar esse homem no alto do monte. Não mandou ir consultar ao homem de Deus, nem pediu uma palavra do homem de Deus, mas mandou ir buscar o homem com quem ele tinha a ordem dele, era a máxima, né? A autoridade máxima. Vai lá e manda o homem de Deus descer, traz esse homem de Deus para cá. Com quem diz, vamos exercer autoridade em cima dele agora? Esquecendo que a autoridade máxima é a de Deus e a do Senhor. Ela estava com o profeta. Então, meu prezado, estas são uma despertação, um alerta, e para que nós fique atento para o Deus de Elias. Clame a Ele, Deus de Elias. Ele está pronto para te ouvir na sua dificuldade, na sua luta. Pelas horas da noite, pelas madrugadas, clame ao Deus de Elias. Ele está presente. Ele não morreu, não. Ele é vivo. É vivo, é eterno. E é Deus dos milagres. E é Deus da providência. É o Senhor da guerra. Ele nunca perdeu e nunca perde. E nunca vai perder uma guerra, uma batalha. O Deus de Israel, o Deus de Elias. Então, meu prezado, são esses os meus conselhos. Espero que muitos edifiquem a sua fé e afirma a sua fé no Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, porque não há Deus senão o Senhor, Deus dos santos profetas, Deus de Isaías e de todos os santos profetas que falaram em nome do Senhor. Prezado, para não ficar só no meu ensino da palavra de Deus, quero deixar uma bênção para o Israel de Deus aí nos Estados Unidos, para o Israel de Deus aí na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, a Espanha, a Suíça,
a França, para o Portugal, para a Inglaterra e todos os países aí, todo o continente da África, todos os países da África. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.